Renata não conhecia a verdade. Porque, nossa, tinha uma raiva de crente, pra mim eles queriam saber de dinheiro. Deus esteve com ela nos momentos mais difíceis. O teu filho, o caso do teu filho é muito grave. Eu falei, tá, mas ele vai sair dessa, né? Ele falou, vou dar 15 minutos pra você se despedir. E no momento mais feliz. Eu fiquei com uma marquinha atrás da cabeça, que eu chamo dessa marquinha aqui, ó. Que eu chamo ela de testemunho. O Identidade está começando. Olá, feliz sábado! Identidade já começou. E aqui você sabe que sempre vai encontrar aquele antídoto contra o cansaço, a tristeza, o desânimo. O meu desejo é que você renove a esperança por meio das histórias de vitória que eu sempre recebo aqui. Então fica comigo até o final porque com certeza vai valer muito a pena, tá bom? E olha, a história de hoje tem a ver com um grande milagre operado por Deus através da fé. E é por isso que o conteúdo que eu vou te oferecer agora tem tudo a ver com isso. É o estudo bíblico Jesus Restaurador da Vida. Olha só, essa aqui é a capa do estudo bíblico que vai chegar aí na sua casa. São 20 lições em texto e vídeo apresentadas pelo pastor Luiz Gonçalves do Arena do Futuro. É uma revista, né? Então tem um texto aqui com todas aquelas atividades, mas até, ó, eu abri aqui agora numa página que tinha um QR Code. Cadê? Aqui, ó. E tem vários desse código aqui, ó, que chama QR Code. Então, você aponta o seu celular para cá, como se você fosse tirar uma foto dessa imagem, e aí vai aparecer no seu celular Pastor Luiz Gonçalves com uma mensagem muito especial. Vale a pena conferir e aprender muito sobre o amor e o poder de Cristo disponível para você. Peça agora gratuitamente em horário comercial. O telefone, atenção aí para o número, tá? Anota, se você não decorou ainda, 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Ou você pode pedir pelo WhatsApp também agora mesmo. O código é o 12 98244 0077. 12 98244 0077. Diz que eu te indiquei aqui no Identidade essa revista e em breve ela chega aí na sua casa de graça, tá bom? E quem vai vir aqui contar de um milagre especial de restauração é a Renata Zanon. Ela é mãe do Júnior, um jovem que teve um grave problema de saúde, mas viu de perto o poder da fé operando em sua vida. Renata tinha preconceito com igreja e sempre era incentivada pela mãe a visitar a igreja adventista, mas ela procurava manter distância de religião. Deus a tocou em meio a situações difíceis e delicadas, como a saúde do filho Júnior. Renata e o esposo foram surpreendidos com uma enfermidade repentina que veio sobre o jovem Júnior. A fé do casal foi provada e cresceu ao ouvir a voz de Deus em meio ao sofrimento dentro do hospital. Antes mesmo de ver o milagre, eles creram e viram a bondade do Senhor restaurando a saúde do filho sem nenhuma sequela. Você vai aprender sobre confiança e milagres em 30 segundos, aqui no Identidade. Já de volta aqui o Identidade, eu estou recebendo a Renata. Oi, Renata, boa noite, tudo bem? Boa noite, Wagner. Tudo jóia com você por aí? Tô bem, graças a Deus. Então tá bom. Renata que é uma mulher de tremenda fé, mas nem sempre foi assim, né, Renata? Essa fé foi sendo construída aí nesse relacionamento com Deus, né? Sim. Muito sofrimento, muitas lutas, a gente vai contar aqui principalmente o grande problema de saúde, né, que você enfrentou junto com o seu filho. Mas me conta assim, ó, antes da gente chegar nesse ponto, a sua mãe frequentava a igreja adventista, inclusive, mas você tinha um certo preconceito de religião, né? Tinha. A minha mãe, ela foi freira e no convento ela leu a Bíblia e descobriu algumas coisas que não estava de acordo. Daí ela saiu do convento e ganhou um grande conflito. Com o grande conflito, ela procurou a igreja e se tornou adventista. Mas só ela. E a gente sempre foi contra. Nossa, quando eu vinha visitá-la no sábado pela manhã,
chegava aqui, ela não tava, daí ela tava na igreja, daí ela vinha a pé, eu ia buscar ela, eu ficava esperando na esquina. Porque eu não queria os irmãos na janela do meu carro ali falando, ai, entre, porque, nossa, tinha uma raiva de crente pra mim, eles queriam saber de dinheiro. Eu falava pra minha mãe, tá deixando teu dinheiro na igreja lá? O que você levou teu dinheiro na igreja lá? Nossa, nós brigávamos por causa disso. Só explicar que quando você diz, né, que ela recebeu o Grande Conflito, é um livro. É um livro da Casa Publicadora Brasileira, editora, que se chama O Grande Conflito, um livro maravilhoso, recomendo aí completamente. Vamos lá, vamos falar de um momento onde, porque diz que quando a gente está em desespero, a gente recorre a Deus, né? Mesmo quem não entende muito, mesmo quem não está muito afim de um relacionamento com Deus, na hora do medo, isso acontece. E me conta essa história que você e o teu marido, Fábio, né, que é o teu marido, vocês estavam no carnaval, uma vez, na festa de carnaval, e aí o filho de vocês, o Júnior, com 4 aninhos, ele desapareceu no meio da multidão e ficou desaparecido aí em torno de 1 hora. Como é que ficou o coração dessa mãe? Nós estávamos na beira da água e daí a minha mãe ficou cuidando dele e eu fui para a água e daí ela viu que ela foi em sentido ao meu marido que estava jogando vôlei e não olhou mais. E do nada ele desapareceu, numa praia lotada, em pleno carnaval. E a gente começou a procura, chamamos os bombeiros falaram que morrer afogado não morreria porque aonde ele se afogaria tinha bastante gente. Mas o meu medo era que roubassem ele, né? E para mim é meu único filho. Eu tive ele bem nova com meu marido, né? Nós tínhamos 17 anos nós dois. Daí foi filho único até hoje. E quando ele tinha 4 anos, ele desapareceu e eu me desesperei. E daí eu falei para Deus, mas eu não tinha contato com Deus. A gente não orava, a gente não fazia nada, a gente não tinha uma afinidade. Mas eu falei para Deus que eu ia fazer um sacrifício muito grande se eu achasse ele. Depois de quase 1 hora, meu marido achou ele, catando conchinha. E foi um desespero tão grande, eu lembro que aquele dia eu chorei muito. E quando eu peguei ele, eu olhava para ver se era ele mesmo, porque eu não acreditava. Daí eu fiquei pensando, né, agora eu tenho que fazer um sacrifício. O que eu vou fazer? Eu ainda não tinha ideia do que eu ia fazer. E daí eu falei, eu vou na igreja da minha mãe por 3 meses, sem faltar. Que ela ia aos sábados, né? Daí quando eu contei para minha mãe, ela falou, você não brinque com Deus, porque você não pode fazer promessa que você não cumpra. Eu falei, mas eu vou cumprir. E fui. Daí, nossa, foi o que eu não queria, né? Aqueles irmãos me abraçando e volte sempre, mas eu tava lá. Só que eu conheci um irmão, Jonas, da cidade de Jardim, ele é muito conhecido aqui. Ele é um dos pioneiros do adventismo aqui, em São José dos Pinhais. E ele já caiu em cima de nós com o estudo bíblico. E eu me apaixonei pela Bíblia. E até hoje, a gente se batizou em 2002, até hoje a gente tem um programa familiar de leitura da Bíblia diária. E aí... Daí agora estou aqui. E eu falava para minha mãe, você está indo levar dinheiro para a igreja? E hoje eu sou tesoureira da igreja. Hoje você recebe o dinheiro que o pessoal leva para poder aplicar nas coisas santas aí de Deus, né? Agora, me fala o seguinte, esse preconceito que você tinha, porque você, beleza, você foi para a igreja, o preconceito ainda existia, mas você estava cumprindo uma promessa que você tinha feito para Deus e ainda sua mãe alertou. Não vai fazer promessa que você não consiga cumprir. Então você estava lá pagando uma promessa que você fez para Deus. Sim. Como é que esse preconceito foi sendo quebrado? Porque você não está na igreja há 3 meses, né? Já faz muito tempo que você viveu essa experiência daqueles primeiros 3 meses que você tinha prometido. Como é que foi? O que te fez quebrar esse preconceito? Que coisas você viu na igreja que eram diferentes do que você imaginava antes? Frequentando a igreja adventista, eu vi que ali era aberta a palavra. E você via as coisas escritas e a prática acontecendo. E foi, nossa, e mudou nossa vida. Se não fosse a igreja, Deus ter colocado essas situações e moldado essas coisas para a gente, encaminhado nós desse jeito,
eu acho que até estaria separada, porque nossa vida era só briga, bebida, festa, e hoje nós somos completamente diferentes. Que Então, coisa. eu posso dizer que deu a diferença de ser uma igreja, assim, com doutrina bíblica, fez toda a diferença. Então, isso foi uma coisa que chamou a atenção, foi quebrando o preconceito, né, de vocês, o teu preconceito principalmente. Agora, estava tudo indo bem na igreja, você viu que a igreja não era aquilo que você imaginava, como você estava contando aqui, mas você ainda sentia que não tinha tido uma experiência muito forte com Deus. Você estava feliz indo à igreja, mas uma relação próxima mesmo de relacionamento você ainda não tinha sentido. Agora, a produção me contou aqui que parece que você sentiu um pouco desse esquema de um relacionamento com Deus quando você resolveu adotar 2 gatinhos. Que história é essa? Como que Deus trabalha usando Pois animais, é. né? Eu achei 3 gatinhos recém-nascidos no lixo, cheio de bicheira. Eu mesmo tirei capins, os bichinhos deles, e um deles faleceu. Tava muito feio, sabe? E 2 deles sobreviveu e eu cuidei. Só que um deles, a Nina e o Willis, o nome deles. Quando a Nina tinha menos de um mês, ela começou a apresentar umas reações estranhas. Na verdade, ela convulsionava e eu não sabia. Ela sobreviveu 10 meses. E ela não ia sobreviver 3. Quando ela estava com 10 meses, o irmãozinho dela, que lambia ela, que cuidava dela, que eu peguei os 2 sobreviventes, ele era 100% saudável, ele sumiu. E ali eu chorei amargamente, sabe? Eu chorei muito. E daí eu escutei, em alto e bom som, dentro da minha cabeça: eis que farei nova todas as coisas. E fui pro quarto e chamei meu marido. E ele estava de joelho, orando e chorando também. E eu falei: Fabinho, eu acho que eu ouvi Deus falar. E ele olhou para mim e ele falou: o que você ouviu? Porque eu acho que eu ouvi também. E daí eu falei: não, se você ouviu, então você tem que falar primeiro. Daí ele falou: eu ouvi, eis que farei nova todas as coisas. Aquilo foi incrível, porque ele tinha ouvido e eu tinha ouvido, a gente ouviu ao mesmo tempo. Fazia 59 dias que ele estava desaparecido. E meu marido, ele falou bem assim, foi uma quinta-feira, a gente estava fazendo o culto da madrugada, e ele falou: não vou mais orar. Deus não me ouve. No outro dia de manhã a gente recebeu uma mensagem de um rapaz dizendo que tinha encontrado. Só que a gente já tinha visto muitos gatos, era muita ligação, muita mensagem. Só que ele falou bem assim: eu devolvo teu gato, eu achei ele, tá na rua aqui perdido, mas eu quero 1.500 de recompensa. Pagamos o gato e pegamos o gato. Daí eu entendi essa lição, que Deus, ele me deu o meu bichinho, era meu, depois eu o perdi, e para tê-lo de volta, o bicho que era meu, eu tive que pagar caro. E eu entendi na prática que Jesus nos criou, nós era dele, ele nos perdeu com o pecado, e ele teve que pagar muito caro para nos ter de volta. E o que acontece é que toda essa história te fez ou te preparou, né, para toda a situação que você ainda enfrentaria com o seu filho, essa situação de saúde que eu falei lá no começo do programa, e foi moldando cada vez mais a tua fé. Eu preciso fazer uma paradinha para o intervalo aqui e na volta a gente conta essa história de como você e seu marido lutaram agora com a saúde do seu filho e vendo a situação muito próxima de vocês o perderem. Intervalo rápido e a gente volta já. De volta aqui ao Identidade, a gente continua com a Renata. Renata é uma mulher que teve a sua fé construída também muitas vezes na dor, né? Esse relacionamento com Deus foi sendo construído pouco a pouco. A gente estava contando das tuas primeiras experiências com Deus, né, Renata? Antes da gente sair para o intervalo. E aí o tempo passou, o teu filho, Júnior, já tinha 17 ou 18 anos. E aí um dia ele chega em casa, chega do trabalho, se queixando um pouco de um mal-estar
Uma coisa que talvez no início parecia simples, mas a coisa foi se complicando. Me conta como é que foi essa experiência de vocês chegarem ao ponto de ouvir o médico dizendo que vocês teriam que se despedir do filho de vocês. Ele chegou do trabalho com uma dor de cabeça e vomitando. A gente levou ele no UPA, ficamos até as 2 horas da manhã, lá foi diagnosticado com intoxicação alimentar e mandaram embora. Trataram, colocaram remédio na veia e mandaram embora. Só que ele continuou vomitando. Daí a gente foi dormir, eu falei qualquer coisa chama a mãe. Escutei um barulho no quarto às 6 horas da manhã. E vim correndo e achei ele no chão, com o olho revirando, convulsionando. Na hora a gente saiu correndo, levou para o hospital, eu nem me troquei, eu só me troquei, nem escovei dentro, nem pedi cabelo, saí correndo. Como a gente ia no UPA, eu levei ele no hospital particular. Daí fizeram os exames de sangue, deu meningite. Meu mundo caiu, né? Daí a médica chegou e falou, nós vamos ter que pôr ele na UTI agora. Como é no hospital particular, ela falou, são 20 mil reais por dia. Eu não tinha dinheiro para pagar nem um dia. Ali eu me debrucei de chorar. Daí eu falei para a médica, eu não tenho condições. Daí ela falou, então vou acionar o SUS. Ela acionou o SUS, daí o UPA, a ambulância do SAMU chegou e já entubaram ele. Entubaram ele, nem sabia o que era intubação, conheci naquele momento, né? Chegamos lá e eles repetiram os exames, eles fizeram tomografia, fizeram exame de sangue, tudo, e também foi descoberto hipoglicemia, é falta de açúcar no sangue. Então ele já tinha meningite e hipoglicemia. E o caso da cabeça dele estava tão grave que nas 4 horas da tarde, o neurologista do Rocio chamou nós à parte e falou, o caso do teu filho é muito grave. Eu falei, tá, mas ele vai sair dessa, né? Ele falou, vou dar 15 minutos para você se despedir. Uau! E deixou nós sozinhos com ele ele não estava ainda na UTI, sabe? Quando eu cheguei e olhei ele daquele jeito, eu peguei no rosto dele. E eu falei, eu me recuso. Essa parte é difícil para mim, sabe? É a pior parte. E eu me recusei a me despedir dele. Eu peguei no rosto dele e eu falei, daqui eu não saio. Eu não vou tirar o pé desse hospital sem você. Daí a gente ficou com ele ali um pouco, os 15 minutos que deram. Daí eu cheguei pro médico, eu falei, meu único filho. Não pode ser assim. E o médico falou, eu vou fazer o impossível pro teu filho. Mas o caso dele é gravíssimo. Naquela noite a gente foi para um hotel, né? E eu não voltei para casa. Eu falei que eu não entraria na minha casa sem ele. Não sei como que seria se ele tivesse ido, mas eu não entraria na minha casa sem ele. E naquela noite no hotel foi o maior choro amargo que eu já tive na minha vida. A gente não dormiu, é claro, né? Eu fiquei morrendo de medo que o telefone tocasse. E ali foi uma noite bem de treva, sabe? Foi muito difícil. Mas o telefone não tocou, o dia amanheceu, porque o médico tinha falado que ele não passaria daquela noite. Quando amanheceu, a gente chegou, já às 7 horas da manhã, a gente já estava na recepção do hospital. A gente ficava o dia inteiro lá. Minha família levava roupa e comida para nós. Daí, eles não davam notícia, não tinha notícia. Era só durante o horário de visita, que era às 4h30 da tarde, né? Daí, meu marido ficou de entrar naquela sexta-feira, né? E ele entrou. Chegou 4 horas da tarde da sexta-feira, ele entrou. E a visita era 1 hora, só que ele levou 1h30 nessa visita. E quando ele saiu, o rosto dele, assim, eu vi no semblante dele. E aí, me conta desse momento onde vocês acabaram dormindo no carro e foi uma noite muito difícil, vocês não queriam sair dali, mas Deus realmente conversou com vocês naquele momento. Quando a gente foi na sexta-feira para o carro, porque daí o médico tinha dito que a encefalite herpética não tem cura, mata, e se sobrevivesse, ficaria em estado vegetal. Ali nosso mundo caiu. Daí meu marido no carro, porque a gente dormiu no carro na sexta-feira para não fazer uso de hotel nas horas santas, né? E no carro meu marido falou, você questionou a Deus? E eu falei, não. Por quê? Eu falei, porque não, Deus não se questiona, ele é sábio, ele sabe, tem um propósito. E 3 horas da manhã a gente escutou,
a gente foi acordado com essa voz. Teu filho vai sair daqui 100% curado. A gente ficou numa alegria, a gente saiu do carro, a gente pulava, a gente se abraçava, a gente foi pro pronto-socorro, contava para as pessoas que estavam no pronto-socorro. A alegria invadiu nosso ser. E daí no sábado era a minha vez de entrar, sabe? E o pessoal da igreja foi lá visitar nós, tinha muita gente. E eles queriam achar nós chorando e nós estávamos felizes. Nós pulava da alegria, mas nós não tinha garantia, mas nós pulava da alegria. E quando entrei no sábado na UTI aquele dia, o médico falou, eu nunca vi um caso que nem teu filho. É a imunidade mais alta que tem na UTI. E então já foi as primeiras garantias, sabe, que Deus estava cumprindo, mas a gente creu antes das garantias, sabe? E o meu marido teve um sonho. No sonho, ele viu o meu filho andando num carrinho que ele tinha quando era pequeno, e nesse carrinho ele seguia a voz do meu marido, mas ele estava com os olhos fechados como estava na UTI. E quando ele acordou, meu marido viu o quarto cheio de anjos. E os anjos, eles eram como tivesse um ser assim, com as mãos altas assim, e saía anjos por trás dele. Ele me acordou, acorda, acorda, você tá vendo? E eu não vi, mas eu senti o vento. Eu senti o vento levando meus cabelos. E a gente caiu prostrado na hora e adoramos, porque a gente viu como se fosse Jesus e os anjos vindo por trás dele. Aquele dia foi a vez o meu marido entrar às 4 horas da tarde na UTI. Quando ele entrou, ele falou, né, chegou lá, ele estava entubado do mesmo jeito, ele falou, oi, Júnior. E ele acorda, abre os olhos e começa a se bater. Nisso a enfermeira vem, e a enfermeira vem, falou, pai, nós estamos tentando desentubar, mas ele não pode ser desentubado porque não tem resposta cerebral. E daí meu marido falou, como assim não tem resposta cerebral? Ah, vou fazer um teste. Fábio, tira a língua para fora. E ele não obedeceu, e o meu marido falou, chama de Júnior. Júnior, tira a língua para fora. E ele não obedeceu. E daí a enfermeira falou, tenta, pai. E daí ele falou, Júnior, tira a língua para fora. E ele tirou. O sonho se cumpriu, porque no sonho o meu marido chamava e ele seguia. E ele obedeceu a voz do pai. E daí eles chamaram o médico falou, repete, pai. Ele repetiu e o médico falou, pode se retirar, pai? Vamos desentubar ele. A visita aquele dia durou 20 minutos. A gente ficou numa alegria. Aliás, o Júnior tá aí do seu lado, né? Será que ele não pode dar um oizinho pra gente aí e ouvir dele mesmo como foi essa sensação de ser curado? Júnior, bem-vindo. Tudo bem? Tudo jóia. Júnior, você estava completamente desenganado pelos médicos, sabia disso, estava vendo ali a dor dos seus pais e você viu também o milagre acontecendo, né? Sim, claro. Como é a tua experiência com Deus hoje, depois de toda essa situação? Na verdade, eu vejo um milagre, né? E depois de todo esse processo que teve, eu fiquei com uma marquinha atrás da cabeça, que eu chamo dessa marquinha aqui, ó. Que eu chamo ela de testemunho. Porque como eu trabalho com vários clientes, toda vez que eles me perguntam, eu já conto toda a história, sabe? O que a gente está vendo hoje aqui na tela realmente é um tremendo milagre, né? A gente vê um rapaz completamente normal, mas deveria estar num estado vegetativo, segundo os médicos. Quando eu entrei no hospital, segunda, que era a minha vez, que ele já estava desentubado, ele ficou me olhando, e eu olhando para ele. Quando eu cheguei, eu não sabia se tinha sequela, eu falei, Júnior, e ele fez, mãe, daí eu chorei, daí ele falou, o que aconteceu comigo ontem? Eu falei, ontem? Faz 5 dias que você está na UTI. Ele não sabia que estava na UTI e começou a chorar porque estava na UTI. Os médicos queriam dar alta para ele porque ele ficava passeando na UTI. Ele tinha medicamento para 21 dias de UTI. Ele foi internado numa quinta, na outra quinta ele estava em casa. Vocês viveram tudo isso de uma forma muito intensa, muito forte, mas isso só intensificou, inclusive, o relacionamento que toda a família tem com Deus. Então, muito obrigado pela participação de vocês e que Deus continue abençoando, inclusive, a caminhada espiritual de vocês. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Deus seja louvado. Amém. Muito obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Nós nos encontramos novamente na segunda-feira com mais uma linda história de superação, de força e de fé, principalmente. Até lá. Tchau, tchau.